e vamos ao trabalho. Todo mundo bem? Sejam muito bem-vindos, boa noite. Obrigado, Ângela. Então vamos lá. Bom, reflexão da noite é novamente uma frasezinha do Chico Xavier. Essa frase do Chico Xavier da noite, na verdade, ela se refere a uma frase dos irmãos espirituais para nós encarnados. Tudo bem? Ela é bem fácil, ela diz o seguinte: ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Tudo bem? Tem alguma dúvida disso? Como a gente já sabe, né? Ditado popular, caixão não tem gaveta. Os títulos vão ficar aqui. No plano espiritual não existe mentira. O espírito mostra exatamente o que ele é, com todas as suas qualidades e com todas as suas imperfeições. Tudo bem? E é isso que importa quando chegamos lá no plano espiritual. Muitos de vocês vão falar assim: pô, Paulão, mas precisa falar isso? Vem aqui na quarta-feira assistir a Desobsessão que você vai ver como tem que falar isso para o encarnado e para o desencarnado. Por quê? Muitas vezes é um orgulho, é uma vaidade, é um não entendimento das coisas, né? Semana passada fizemos um socorro de um religioso, que ele dizia: sou um homem de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele esquecia de olhar para si e ver o que ele realmente fazia, né? Então é disso que a gente está falando aí, ó. Ninguém quer saber o que você foi, o que você possuía, qual que era o tamanho da sua conta bancária. O que vai ser visto no plano espiritual é o que realmente você é, o que realmente passa no seu coração. Legal? Beleza? Então vamos lá. Estamos estudando a parte 4ª, falando das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1º, falando das penas e gozos terrestres, né? Já falamos sobre a felicidade e infelicidade relativas, falamos na semana passada da perda dos entes queridos. Quem perdeu, vá ver no YouTube. Todo mundo já perdeu um ente querido. É uma boa lição do Livro dos Espíritos, tá? Vale a pena. E agora nós estamos falando, vamos entrar, na verdade, nas decepções, na ingratidão, nas afeições destruídas. Porque nós estamos falando das penas e gozos terrestres. Então nós estamos falando do que tem de bom e do que tem de ruim aqui. Então falamos de perda de entes queridos, agora vamos falar das traições, as traições de amigos, etc. Tudo isso, pessoal, está lá no Livro dos Espíritos. Tudo isso o Kardec teve a curiosidade ou a inteligência de perguntar aos espíritos superiores. Bem? Então vamos lá. Questão 937. Aí o Kardec pergunta aos bons espíritos, né? As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade, ingratidão e fragilidade dos laços de amizade, não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Gente, por que o Kardec está perguntando isso? Porque é um sentimento humano, é algo que acontece muito e constantemente, né? Sermos traídos por afeições não correspondidas, por falsos amigos e etc. Ele está falando: isso aí para o homem sensível também não é uma amargura? Resposta dos espíritos: sim, é uma amargura. Mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. Por quê? É praga? Não, foi eu que plantou. Aê, Zé! É vingança? É castigo de Deus?
é semeadura e é colheita. O que é que esse teu falso amigo está semeando para ele? Traição e atitudes egoístas. O que é que ele vai colher? Tirem da cabeça, tentem tirar da cabeça. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Justiça é justiça, vingança é outra coisa. Nós temos um defeito muito grave, toda vez que a gente pensa em ser as vítimas, a gente não pensa em justiça. A gente quer vingança, eu quero ver ele se danar. Isso, pessoal, não é justiça, isso é vingança. Então, muito cuidado com isso. Fala, Ângela. Paulo, mas aí quando você fala em justiça, você quer justiça, tem que vir o perdão junto, não tem? Então, o perdão é para quem? Agora isso é legal. Quem que o perdão liberta? É a gente, para sair dessa amargura. Um amigo te trai. Uma pessoa que você achou que era muito amigo te engana no comércio. Monta uma sociedade com você e te passa a perna. Vai na sua casa e rouba sua mulher. Ou rouba o seu marido. Exemplo do dia a dia, não é? Perdoar o teu inimigo. Quando você perdoa quem te fez mal, você não está libertando ele da justiça. Você, na verdade, está se libertando da sensação de vingança. Que vai ser ruim para quem? Para você mesmo. Nossa, tem que ser evoluído, hein? Eu sei que não é fácil, mas pensa que a paulada é grande depois. Né? Já falamos aqui várias vezes, né? O que o Divaldo fala, que o Chico lembrava? Quando fazemos mal a alguma pessoa, quando pensamos mal de alguma pessoa, é como se jogássemos brasa sobre a própria cabeça. E como a gente aprendeu de energia, o teu ódio vai chegar naquela pessoa? Se ela estiver nem aí para você, aquilo não vai atingi-la. Vai atingir somente a você. Né? Ô Paulo, mas se você levar um chifre, eu vou ficar lá, hein, velho? Olha, ô Zé, mas se levar um chifre, Na hora você vai embora. é porque nunca te mereceu. Você larga, poda o chifre e vai buscar outro. Irmão, eu penso assim. Tá cheio. O chifre foi feito pro homem mesmo. Não é? Eu penso assim, Né? mas acho que deve doer pra burro. Deve doer, né? Nós não sabemos, né, Zé? Nós nunca... Não, mas os irmãos que dão o livramento pra nós, né? Mano? Isso aí. É isso aí, Zé. Eu espero que dê para transcrever aí no texto, que essa tem que ir para o YouTube. É isso aí. Então, mas nós quem, pessoal? Nós, os espíritos, ensinamos a nós aqui, né? A vós, a ter a compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde, vai colher depois, corações insensíveis como ele próprio foi. Por duas consequências. Tudo tem a ver com as leis que a gente já estudou. Primeiro é a lei da semeadura, causa e consequência, não é? Segundo, lei da simpatia. O egoísta, o traidor, atrai o que para perto dele? Egoístas e traidores. É a sintonia. É a lei da sintonia. Tá? Não tem como. É uma atração magnética irresistível. Beleza? Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Então, lembra aí, gente, tem gente muito pior que nós. Gente muito melhor. Qual é o principal exemplo? Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo. Tratado como hipócrita. O que é hipócrita?
como mentiroso, não é? E impostor. E não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Por quê, gente? Na verdade, o ser humano tem uma dificuldade, né, de aceitar essas traições, de amizade. Talvez é muito comum, né? Orgulho e vaidade. Não escapa uma pessoa, na verdade, isso faz parte do nosso dia a dia aqui. Né? A gente tem uma mania muito errada aqui. Eu já falei isso aqui na casa. Isso não é da doutrina, é uma opinião pessoal. Você não pode construir a tua felicidade baseada numa outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa é outra pessoa, com seu próprio livre-arbítrio, com seu próprio caminho, com suas próprias provas, com suas próprias expiações. Você tem que construir a sua felicidade por si mesmo. Quando você firma isso num desses amigos que te trai, complicou. Teu mundo cai. Porque você construiu todo um projeto de felicidade em cima daquilo. E nós temos que ser felizes por sermos felizes. Não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Isso aqui é meio que uma praga dos espíritos superiores? Não. Gente, é que Jesus, toda a vida de Jesus foi um exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E ele passou pelo quê na vida dele na Terra? Por tudo. Por tudo que nós passamos. Por isso que ele fala, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo como? Usando dos superpoderes que ele teria como um espírito crístico? Não. Ele encarnou, ele sofreu, ele passou sede, ele passou fome, ele foi enganado, ele foi traído, ele foi feliz, ele amou, ele fez tudo. Por isso que aqui os espíritos estão falando, olha, se aconteceu com Jesus, não pense que não vai acontecer com vocês. Eu lembro de uma ocasião, uma coisa muito particular minha, né? Há muito tempo atrás aqui, eu estava tendo muito problema na gestão da casa. E um dia pedi para conversar com um irmão espiritual, né? Para meio que me aliviar um pouco também, né? E eu cheguei no irmão espiritual e falei, irmão, está acontecendo algumas coisas. Ele falou, trabalhador, primeiro, quem vai falar com esse irmão espiritual aqui é o trabalhador da casa ou é o vosso orgulho? Já me quebrou as duas pernas aí, né? Já caiu minha ficha de que eu estava magoado e ferido no meu orgulho. E aí ele jogou a pá de cal, né? Assim, você está com medo de ser crucificado? E eu virei para ele e falei assim, tô. Ele falou assim, você vai ser crucificado. E Jesus foi crucificado e não devia nada. Exatamente isso daqui da doutrina. Ou seja, nós vamos passar por essas situações. Fala, Ângela. Paulo, ela começou falando que o ser humano tem dificuldade para aceitar a traição e até para perdoar. Quando a gente valoriza demais, talvez a traição, a ingratidão, a gente está valorizando o ego da gente também. Né? É o nosso ego, é o nosso orgulho, né? Na verdade, gente, vamos ser francos. Quando a gente toma um tombo de alguém, um chapéu de alguém, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? O que vão pensar de mim? Não é? Isso é vaidade, isso é orgulho. A gente fala assim, nossa, eu perdi um dinheiro, mas eu vou recuperar. Eu vou refazer, tal, isso daí. A gente fala, nossa, que vai todo mundo achar que eu sou trouxa, vai todo mundo achar que eu sou bobo, né? Ou como o Zé falou, fui traído, todo mundo vai achar que eu sou chifrudo. Gente, as pessoas não vivem a nossa vida. Não é? Então, muito cuidado com isso. Que o bem que você fez seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. Você ajudou a pessoa, você foi um sócio, foi um amigo, foi um namorado, foi uma namorada, foi um marido, foi uma esposa, foi um filho ingrato. Você fez o teu melhor por ele? É isso que você tem que estar tranquilo. Ponto.
É o que você fez de bom. A intenção. Ai, mas errei muito. Mas você deu o teu melhor. Naquele momento, aquilo lá era o teu melhor. Já falamos sobre isso também, né? Hoje, quando a gente olha para o passado, a gente vê os nossos erros, que lá atrás a gente não via, porque éramos menos evoluídos. Achávamos que aquilo era o nosso melhor, achávamos que aquilo era o certo. Ai, mas hoje eu tenho amargura. Não tem amargura, é evolução. Você está reconhecendo que você errou no passado? Que ótimo para a sua evolução. Você não vai mais repetir aquilo como erro. É isso. Não carreguem pesos do passado. O passado passou. Ok? É melhor esquecer o passado? É melhor esquecer o passado. Não nos interessa mais o passado. Não está melhor hoje? Não te incomoda? Te incomoda por quê? Porque você se vê como uma pessoa ruim lá atrás, Zé. Hoje você é uma pessoa muito melhor. É isso que importa. O que o Chico falava, Zé, todo dia você pode escrever uma página em branco melhor. Isso aí. Ah, mas eu não gosto de lembrar não, velho. Não precisa. Não precisa. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ó, para persistência em fazer o bem. Quer saber? Não vou mais ajudar mais ninguém nessa vida. Estou cansado de ser enganado. Persista no bem. Porque essas pessoas que te enganaram, que não valorizaram o bem que você fez, vão colher o que plantaram. E você? Continue fazendo o teu bem. Porque aquilo te faz bem. Não para mostrar para os outros, não para mostrar para quem está fazendo bem. Não é fácil? É fácil, né? Mas é difícil da gente dominar o nosso gênio, né? Isso vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Se a sementinha ruim foi de jiló, vai colher jiló. Mas se for de pimenta malagueta, vai colher pimenta malagueta. É isso que ele está falando. Não, mas eu fui muito enganado. Você foi muito enganado? O prejuízo dele vai ser muito grande. Simples assim. Você fez o bem, fez o teu melhor, siga fazendo. Tudo bom? Paulo, Fala, Zé. eu às vezes aceito algumas coisas que a turma faz hoje, que nem o funileiro lá, entendeu? Talvez eu aceito por causa disso. Eu não fico revoltado. Porque eu falei assim, nossa, o que será que eu fiz pra esse cara no passado, cara? Ó, às vezes não é o que nós fizemos no passado. Às vezes nós somos provas para eles. Eles não deveriam ter feito. A minha mãe falava uma frase: quem perde tempo passando a perna nos outros não caminha para frente. O que vai acontecer com ele? De tombo em tombo, gente, ele vai colhendo o quê? Tombo. Né? É isso. E também, às vezes, a gente não faz necessariamente para aquela pessoa, mas a gente pode ter feito para outra pessoa de uma outra forma e estiver na mesma situação. Então, tem uma historinha do Chico para isso aí, né? Dentro que ela falou e dentro que você está falando. Diz que o Chico trabalhava lá num centro espírita, lá em Pedro Leopoldo e tal, e tinha um trabalhador da casa que tinha um escritório de contabilidade na cidade, grande. E um dia entraram nesse escritório e o que eles não roubaram, eles destruíram. Destruíram tudo do escritório. Né? E aí esse trabalhador veio à noite para o trabalho, tá? E o Chico viu que ele estava meio abatido. O Chico falou: meu irmão, o que está acontecendo? Tá? Ele falou: Chico, entraram lá, quebraram todo o meu escritório, né? E o Chico fez uma coisa que ele fazia bem constantemente. Pegou e deu um abraço. Demorado no cara. O que ele estava fazendo? Perscrutando, ou seja, investigando o porquê daquilo. Chico ficou um tempo, tal.
parou, ficou em silêncio, afastou-se dele e virou para ele e falou assim: ah, meu irmão, é tão bom a gente devolver, né? Compreendeu? Bem que ela está falando. Que será que a gente já não passou a perna lá ou cá e está pagando baratinho, hein, gente? Porque a gente vai se melhorando e as nossas dívidas vão reduzindo. Bem? Alguma dúvida? Só divergências, né? É difícil, né? É difícil. Mas vamos lá. Questão 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Aí o Kardec está perguntando, todo mundo, tá, aí de tanto você tomar chapéu, tanto você ser enganado, você não vai ficar duro? Não vai se endurecer? Né? Não é o natural? Vou deixar de ser trouxa. Não ajudo mais ninguém. Vou parar de ser bobo. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Essa é a pergunta dele. Vamos ver o que os espíritos nos orientam. Fora um erro pensar assim, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Ou será que o bem que você está fazendo é só para mostrar para os outros que você está fazendo? Será que é a história de que não permita que a tua mão direita saiba o que a esquerda faz, não está funcionando com você? Né? Então, gente, muito cuidado com isso daqui. Se você está fazendo a coisa de coração, se a pessoa não vai jogar fora, se ela não vai querer receber aquilo, o problema é dela. Você está fazendo... Olha, eu não quero briga com você. Ok? Eu não quero briga com você. Então, olha, não vamos brigar. Não, mas eu quero. Gente, se você quer ser o meu inimigo, o problema é seu. Agora, se eu quero ser seu inimigo, aí o problema é meu. Estão entendendo? É assim que a coisa funciona. Por quê? Porque isso está dentro do que nós pensamos, do que nós somos. É essa energia que nós estamos gerando. Ok? Vamos seguir. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, ele será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Ah, Paulão, isso não vai acontecer não, porque o cara não está nem aí, aquela mulher lá é muito cara de pau. Pessoal, Pode ser que dure 100 vidas, né? não, é muito rápido. Quando desencarnamos, a verdade explode na nossa alma. Ninguém consegue fugir da sua verdade. Essa história de que toda a nossa vida passa como um filme é realidade. E ela passa sem edição, sem cortes do produtor do filme. Então nós vamos efetivamente recordar de tudo, absolutamente tudo que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Tudo, pessoal. Mas o remorso vem logo no desencarne? Imediatamente. Às vezes ele não demora, a pessoa não demora para perceber que aquilo era algo ruim. Ela tenta se enganar, ela tenta enganar todo mundo, só que aquilo deixa ela densa e atrai ela para as regiões densas. Ela sabe o que ela fez e ela tenta querer enganar, né? Nos nossos trabalhos aqui de desobsessão. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe? Sabe sim. Você sabe exatamente por que você está passando tudo o que você está passando. A gente já comentou aqui daquele seriado do Lúcifer, que fez tanto sucesso, por exemplo, e eles até têm uma teoria que a gente achou interessante, né, que ilustra um pouco, que fala que o inferno é você ali removendo seus remorsos. Ninguém te prende lá. O inferno não tem porta, né? Ele fala, não tem portão no inferno. Ele fala, não tem porta, a pessoa está lá porque ela quer. E ela
local cheio de chama, né? Trazendo essa linha um pouco mais para a doutrina espírita, Jesus criou o umbral? Não. Deus criou o umbral? Não. Quem criou o umbral? A mente dessas pessoas com remorso, que sabem que erraram, que sabem que enganaram, que sabem que traíram. O inferno está aqui dentro. Mas não conseguiu se libertar, né? Não consegue se libertar disso. Não consegue, entra num loop de remorso e culpa e precisam ser auxiliados. Orgulho, vaidade, né? Vai uma salada mista de tudo isso daí. E tenta querer se enganar, mas não adianta. Pessoal, na erraticidade, no plano espiritual, não existe mentira de espírito para espírito. Não existe. Né? Aparece na estrutura do seu perispírito. Tá? Ô Paulo, então, nós encarnados é uma continuação, quando nós desencarnamos, de nós encarnados, o espírito. Opa, sim. A única diferença que, vamos supor, eu posso mentir que você. Paulo, você é lindo. Você desencarnado ou eu encarnado? Não. Pode. Não, lá. Não, mas fala a verdade, Não. Zé. Eu sou lindo. Eu posso mentir. Mas você está falando a verdade, Zé. Mas Não? lá eu não posso mentir. Lá não. Lá não. Lá não dá. Preto no branco e no... Os espíritos imperfeitos podem mentir para nós, encarnados? Muito. É o maior problema da mediunidade. Se você não sabe com quem é o espírito que você está falando, não confie. Porque um espírito imperfeito e infeliz, aliás, ele vive de mentir para nós. A alegria dele é de mentir para nós. É de infligir medo para baixar nossa vibração e poder manipular a gente. Não falei do exemplo aí do Haroldo, que foi fazer uma palestra numa casa, foi tomar o passe, e ele estava lá na fila do passe, e de repente ele vê as pessoas saindo do passe com a cabeça brilhante. E ele fala, o que é isso? Aí vira para um trabalhador da casa e fala, o que é isso? Ah, óleo de cozinha. Óleo de cozinha é orientação do mentor da casa para fixar melhor os fluidos magnéticos. Eu já falei, gente, deve ter um grupo de espírito no plano espiritual rolando no chão de rir. Rolando no chão de rir. Então, muito cuidado com isso daí. Paulo, então ele bebe de mentira e de convite, né? Como é que é, Zé? Desculpa. Ele bebe de mentira e de convite. Sim. Ô Zé, vamos fumar um? Ah, isso aí. Vamos para a próxima? Aí, letra A. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ou seja, Kardec falou, tá bom, estou entendendo que a gente tem que fazer o bem pelo bem, não tem que se importar se a pessoa... Gente, alguém aqui já ofertou alguma coisa para um pedinte de rua e o pedinte de rua desprezou o que você deu? Já. É disso que nós estamos falando. E quem é o prejuízo? É dele. Você não fez aquilo de bom coração? Tá ótimo. Aí ele fala assim, mas isso não impede que a gente fique né? Que ulcere o coração. Esse é o termo que ele usa, que a gente fique muito nervoso. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então o negócio não é a gente se fechar e não ficar mais fazendo caridade para os outros? Na hora da vontade mesmo. É o que dá vontade. E essa é a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Resposta. Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Não está dentro da doutrina? Nós não temos o livre. Os espíritos falam que a gente pode ou não pode fazer? Kardec perguntou, mas isso não era melhor? Ele falou assim, pode. Só que você vai ter a felicidade do egoísta. É essa que você quer? É uma triste felicidade. Né? Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles.
Os amigos ingratos não são dignos da sua amizade. E se ele foi ingrato, se ela foi ingrata, você se enganou a respeito deles. Sempre falo essa frase do Livro dos Espíritos. Eu adoro, eu acho ela fenomenal para muitas questões. Quando Kardec pergunta ao espírito, mas um espírito que é bom, que eu sei que é bom, não pode fazer não sei o quê? E o espírito superior veio e falou assim, o que sabes tu dessa pessoa? O que vocês sabem de mim? Ah, é um palestrante desse caso. O que vocês sabem de mim? Não é? O que vocês sabem? O que eu sei da Patrícia que está há 32 anos comigo? Bastante, mas sei tudo? Não sei tudo. O que ela sabe de mim? Sabe tudo. Entendeu? Então, gente, não construa a sua felicidade baseada numa terceira pessoa, numa outra pessoa. Você tem que ser feliz e completo por si mesmo. E se tiver alguém agradável para dividir a jornada, melhor. E se você optar por uma pessoa não agradável, mas que você quer dividir a jornada com ela, tá ótimo, mas não se iluda. Tudo bem? Isso aqui é um preparativo mais à frente, acho que hoje a gente não chega lá, quando ele vai falar do casamento, da afeição não correspondida. Vamos seguir. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Quantas pessoas não procuram um auxílio espiritual fraterno para fazer o quê? Quero trazer o amor perdido de volta. Você já perguntou para o amor perdido se ele quer voltar? Ah, não, mas eu quero. Eu quero. Voltamos a ser crianças espirituais de novo, pessoal. Ninguém obriga ninguém. Livre-arbítrio de todos os espíritos. Mas até onde ele jurou amor eterno? Ele não é essa pessoa que você achou que ele fosse. O que é o melhor a fazer? Deixa aí. Mais tarde você achará outros que saberão compreendê-lo melhor. De acordo com o quê? Com a frequência que você vibra. Ah, eu não dou sorte, eu tenho o dedo podre. Só arrumo homem ou mulher ruim. Vocês contam ou eu conto? O anzol é você, Né? Falei de manhã lá na palestra ontem, lá no Caibar, né? Toda família tem um torto. A minha não tem. Presta atenção que o torto pode ser você. Que toda família tem. Ah, uma pessoa maravilhosa, mas não suporta ela. Então o ruim pode ser você. Né? Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido. Vocês estão fazendo... Eu não mereço isso que está sendo feito comigo. Vocês nunca ouviram isso? Muito, né? Pois bem, triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Se isso te deixa um pouquinho mais tranquilo, você não merece, é uma ofensa muito grande para o que você fez para essa pessoa, o que é que ela vai colher? É o jiló ou é a pimenta? Ou é o ácido sulfúrico? Talvez isso fosse parte de alguma prova sua também. Também. Muitas vezes você lá no passado fez isso para essa pessoa e agora está levando troco. Ou dela ou de outrem. Ou simplesmente uma prova para você entender que você não deve fixar
a sua integridade, a sua felicidade, numa pessoa que você não conhece, na verdade, gente. Na verdade, você não conhece. Seja feliz por si. Com uma pessoa próxima que você gosta, melhor ainda. Mas seja por si. Quantos suicídios acontecem por questões de separação amorosa? Não é? Vamos lá. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de colocar-vos acima deles. Tudo bem? Ah, mas para mim isso está tudo furado, porque na verdade eu gosto dele, eu gosto dela, eu quero, é assim. Você também tem o livre-arbítrio, filho. É bonito sofrer de amor, não é? E olha, a gente está falando aqui basicamente em cônjuges, né? Marido e mulher, mas isso vale de filho para mãe, de mãe para filho, de pai para filho, de pai para filha. Vale no relacionamento da família. É muito comum a gente ouvir isso aqui, tá? Vamos começar então, ainda dá tempo, das uniões antipáticas. Nossa, o que é união antipática? Alguém conhece alguma união antipática? É só vocês olhar as publicações de divórcio. De casamento de 3 meses, casamento de 6 meses, casamento de 2, 3 anos, uniões antipáticas. Vamos lá. Questão 939. É uma questão longa. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, não é isso que a gente está falando? Da lei da simpatia. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de 2 seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? 1857. Já acontecia? Vocês lembram, assim, conhecem assim, algum caso de cabeça de alguém próximo ou de conhecido? Eu conheço uma meia dúzia. Você também, Zé? Nos anterior? Ah, não, lá para trás não, estou falando Agora com a Marlene? Não, agora. Ah, bom, que susto, Zé. Rapaz, no começo nós estava no mesmo naipe, assim, entendeu? Tudo vida louca. Frescura, coisa e tal. Aham. Né? Depois, rapaz, depois de uns 30 anos, a coisa mudou. Nossa senhora, ainda assim mesmo aguentei mais 10, cara. Eu vou te falar assim, Você persistiu, hein, Zé? 40 anos. Aí foi difícil. É isso aí. Difícil, cara. Então vamos ver lá. Então a pergunta é isso aí, e aí? Como é que isso acontece? Se os espíritos têm simpatia, por que entre os encarnados acontece isso? E é tão comum, né? Muito comum, e nos dias de hoje mais ainda. Antigamente a gente dizia que tudo era feito para durar, inclusive o casamento. Era uma vergonha separar. Aí o Espírito de Verdade fala assim, ó, não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Punição? Calma, por que punição? Ele vai explicar. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente? Porque apenas julgam pelas aparências. E que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material.
O amor, pessoal, tem que ser amor verdadeiro. É isso que os espíritos estão falando. Casar por causa do corpão, da beleza, do dinheiro, da posição social, tudo isso um dia vai mudar. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. O que sabes tu dessa pessoa? Né? A gente também diz, né, pelo menos os homens, fala assim, você namora com uma pessoa, você noiva com outra pessoa e você casa com uma terceira pessoa. A gente muda e separa de uma quarta pessoa, né? E arruma uma quinta pessoa de inimigo. Vamos até lá no fim. Ok? Gente, quem está falando isso aqui é espiritualidade superior. Eu só estou... Não mate o mensageiro, né? Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la, conhecê-la. Quantas pessoas eu não conheço assim, que casaram numa ilusão, né? Hoje, até pela facilidade do divórcio, o casamento virou algo descartável. Paulo, mas eu discordo um pouco disso, viu? Pode discordar, Zé, fica à vontade. Ó, bebendo você vai conhecer, né? É. Eu vivi 40 anos, eu fui conhecer ela quando eu separei. É que você foi meio bobinho, né, Zé? É, foi bem trouxa. Depois de 40 anos que eu conheci a peça rara que ela era. Então, ó, Rapaz, deu trabalho. obsessão por fascinação. A obsessão de encarnado para encarnado também existe. A gente acha que a pessoa é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo que vê fala, pelo amor de Deus, o que eu queria ver nessa pessoa? A pessoa é maldosa, é grosseira, é uma... Ai, que maravilha. Há uma fascinação, gente. Aí eu fui enganado certinho, Paulo. Enganou, pegou bem você, né? Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, aqui ele está falando o contrário também, né? Às vezes você casa conhecendo a pessoa, né? Acabam os que a constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente, duradouro e terno amor, porque assente na estima. Ele está falando das duas faces. A pessoa que se transforma para o mal e a pessoa que você fala, nossa, cada dia mais vai se apaixonando. Né, Paty? Estou falando de mim. Com o dia a dia vai modificando. Mas tem que haver esse amor espiritual, pessoal. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. A gente consegue fazer isso, encarnar? Consegue, é disso que ele está falando. Hoje a gente casa por motivos muito materiais. Questão econômica, posição, segurança. Eu caso por quê? Eu caso porque mulher tem que ser casada. Ainda existe um grande grupo de pessoas que prefere estar mal acompanhada do que só. E tem muito homem que prefere estar mal acompanhado do que só. É uma questão deles. Aí se admira de não dar certo. Eu não dou sorte, né? Não, você não teve o amor verdadeiro. E tem quem prefere ficar só do que mal acompanhado. Tem muita gente hoje que prefere. Aí pela liberação da nossa sociedade. Né, que é uma libertação, uma evolução muito boa. Não, você pode continuar só. E bem acompanhada de si mesmo. Né? Precisa o Espiritismo ensinar isso para nós encarnados. Né? Complicado, né? Beleza? Vamos encerrar aqui, ó.
Tem 2 tipos de afeição. 2 tipos. A do corpo e a da alma. A da matéria e a do espírito. Ponto. A do espírito, dura, é firme. A da matéria, esse amor vai se dissipar à medida que a matéria for dissipando. Eu amo muito a Patrícia porque ela é milionária. Se ela perder todo o dinheiro dela, acho que eu já não amo mais tanto. E é uma coisa que pode acontecer, e acontece. Né? E assim vai. Acontecendo com frequência, tomar-se uma pela outra. Né? Toda mulher já ouviu aquelas piadas, né, que fala de homem, né? Que o homem ia casar, tinha que escolher 3 mulheres, e uma trabalhava muito bem, outra era muito inteligente, e aí ele casou com aquela que tinha um corpo mais bonito. Vai durar isso? E o contrário também, mulherada hoje também tá, né? Tá tudo cheio de homem shapeado, sarado e tal. Vai viver junto. Então, acho que eu era bonito, Paulo, sabe? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada. E cativou, né? Eu cativei. 40 anos, 40 anos. Fala sério, aí, ó. Né? Uma guerra, hein? Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. E efêmera a do corpo, ou seja, passageira do corpo. Tudo bem? A gente precisava ouvir isso, mas a gente precisa ouvir isso. Porque tem muita gente se equivocando hoje em dia. Muita gente. Né? Então tá lá a própria espiritualidade contando pra gente como é que funciona. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Tem, mais um último trechinho. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Quem tem amigo advogado? Pergunta para ele como é que é a separação de família. Pessoas que viveram 40, 30 anos e que de repente se tornam inimigas mortais. Bom? Inimigo eu não tornei dela, mas ela tornou de mim. Aí o problema é dela, né, Zé? Ela só largou eu com a cueca quando estava no corpo. Aí ela ficou feliz. Fala. Diga. Paulo, e tem isso, né, que a união ela vai se desfazer, né? Mas tem muitas vezes também que as pessoas continuam juntas se obsediando, entre aspas, né? Uma vida toda também não consegue sair, por mais que tenha esse ódio, né? Eu acho que Não. 3 questões para frente, Kardec pergunta. Escuta, e aí? Mas separar não vai contra os princípios do espírito? Resposta da espiritualidade. Você realmente acha que Jesus ou que Deus quer te constranger a ficar junto com uma pessoa a qual você não gosta? Vocês acham que é isso? O Espiritismo não é contra a separação, ela é contra a infelicidade. Tem muito hoje em dia, né? Muito! E pessoas que se destroem pela obrigação da convivência. Ou da religião também, que não permite. Na religião que não permite. Ou da... Então veja, pergunta dos espíritos. Vai, deixa eu dar uma adiantadinha. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Não tem o menor sentido. Um Deus que é sabedoria infinita, justiça soberana, misericórdia,
Amor vai te obrigar a continuar vivendo com um marido que lhe espanca? Com uma mulher que lhe judia? Isso é casamento ou é punição? É estranho pensar de onde surgiu essa verdade imutável das outras religiões. Muitos interesses por trás. Não vamos nem entrar nesse mérito, senão o pessoal tira o nosso YouTube do ar. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Até segunda-feira que vem.